Olá, boa noite, bem-vindas à nossa aula, acho que nossa terceira aula do curso de Introdução à Kabbalah. Não, a Cris está na segunda, não, essa aqui é a terceira já. É, então, essa nossa terceira aula, né, do curso de Introdução à Kabbalah. Então, como a gente vem falando, o objetivo desse nosso curso é realmente ter um contato, né, com ensinamentos, né, mais tradicionais, que estão realmente mais ligados à fonte original do conhecimento da Kabbalah. E muito do que eu transmito para vocês, eu falo que eu tento repetir o mais exato possível a forma com que eu escuto isso dos meus mestres, principalmente do Rabino Joseph Salto, que é realmente o rabino que eu acompanho ativamente nos últimos anos, porque quanto mais a gente consegue se aproximar da fonte, menos a gente passa a sofrer com distorções, porque falando até da minha própria trajetória na Kabbalah, no primeiro contato com a Kabbalah, foi em 2008, 2009, a primeira vez que eu entrei em contato com a Kabbalah. Mas o meu caminho de estudo, ele sempre foi o que a gente chama de esotérico, né? Então, ao invés de eu estudar a partir das fontes originais, o meu estudo ele sempre foi muito de um conhecimento já ocidentalizado. E o que aconteceu, né? Então, eu aprendi muita coisa, né? Então, eu tive vivências muito bacanas. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Eu comecei a perceber que muito do conhecimento que eu recebia tinha algumas distorções, algumas coisas que eu sentia que estavam desconectados realmente do conhecimento original. Então, por conta dessas distorções, eu comecei, né, nos anos mais recentes, a me aprofundar, né, nessa raiz. E por isso que eu procuro fazer essa transmissão dos ensinamentos de uma forma que o grande objetivo é, é isso que eu repito em várias aulas, que é de entrar em contato com a nossa alma. Então, todo o objetivo do estudo, ele tem como objetivo principal, né, duas coisas bem simples, né? Um é ter esse recontato pleno e constante com a nossa alma. E qual que é o segundo objetivo? Tudo isso é para nós limparmos nosso recipiente, prepararmos nosso recipiente para recebermos a luz infinita. E como se dá esse processo? Não existe outro jeito de se fazer isso a não ser nos tornando pessoas melhores, a não ser vivendo de forma plena e incondicional isso que nós chamamos de amor incondicional. Tem até uma história de um estudante, ele desafiou o rabino chamado Hillel, e ele falou: me explica todo o conhecimento da Torá enquanto eu estou em uma perna só. Então desafiaram Hillel a falar isso. E Hillel falou: ama o próximo como a ti mesmo, o resto é comentário. Agora vai e estuda. Então essa foi a frase que ele falou. Então todo o estudo, tudo que nós estudamos, tudo que nós vivenciamos, é para trazer de volta, trazer à tona essa energia, essa consciência do amor incondicional. E quanto mais nós trabalhamos esse amor, quanto mais nós vivenciamos esse amor, de uma forma até natural, podemos dizer, o nosso recipiente ele começa a ser lapidado, ele começa a ser preparado. Então, nós vamos cada vez mais trabalhando ativamente para nos tornarmos pessoas melhores, e dessa forma nós cumprimos a missão da nossa alma. Porque nós vamos entrar em sintonia, em sincronia com a nossa identidade. Qual o grande problema, né? Qual que é o grande desafio do ser humano? Né? Por que existem tantas crises, tantas guerras, tantos problemas, tantas dificuldades? É porque estamos em uma crise de identidade. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos qual é a missão da nossa alma. Então, enquanto nós não encontramos a nossa própria identidade, enquanto nós não nos conectamos com a nossa essência,
nós vamos permanecer nessa crise de identidade. E ao invés de vivermos a nossa missão, ao invés de vivermos a nossa vida, ao invés de realizar as nossas correções, nós ficamos presos em identidades criadas por outras pessoas. Por exemplo, uma grande armadilha nesse sentido é a nossa profissão. Eu sou professor, eu sou terapeuta. Isso é o que você faz. Não é necessariamente o que você é. Então, essa é uma reflexão muito importante. Quem é você? Quem é a sua alma? Qual a sua missão aqui? Então, fazer essa. Então, por isso nós meditamos, tem aquele nome, o 37, o Aleph, Nun e Yud. É muito importante nós meditarmos nesse nome, porque ele nos auxilia a restabelecer esse contato, a encontrarmos novamente a essência, a raiz da nossa alma. Porque a partir do momento que a gente tem esse contato, e a gente medita em, de fato, viver para realizar a missão da nossa alma, nós começamos a sair da crise de identidade. Até o cabalista tem uma maneira muito peculiar de ver a vida, né? Porque, por exemplo, quando alguém perde o emprego, né, a primeira coisa que eu falo é yes! Uhul, que bom! Porque se você perdeu o emprego, foi demitido, aconteceu alguma crise, enfim, seja lá qual for, essa é uma tremenda oportunidade para você ser você, para você realmente fazer aquilo que a sua alma deseja, né? A mesma coisa, crises de relacionamento, crises financeiras, quando acontecem, né? A gente dá aquele consolo, né? A gente fala, vai ficar tudo bem, né? Aí, dependendo se tem mais intimidade, a gente fala, yes, que bom que isso aconteceu. Porque é justamente nesse momento onde acontecem essas crises que nós temos o maior potencial de realizar o nosso potencial. Nós temos o maior potencial de realizar essa transformação espiritual. Então, toda crise, a gente pode dizer, é um chamado para a nossa transformação. Eu vou fazer uma comparação, né, que essas crises, né, é como se a gente estivesse caindo num buraco. E falando em termos cabalísticos, isso pode ser, nós podemos falar que essa crise, essa queda nesse buraco, é o que chamamos da Sefirat Da'at, a esfera do conhecimento, a esfera oculta na árvore da vida. A gente vai falar dela um pouquinho mais para frente. Então, é quando nós passamos por esse Da'at, quando nós caímos nesse buraco, nessa crise, que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha de agirmos como vítimas da situação ou assumir a responsabilidade e, de forma proativa, meditamos em deixar a luz entrar. Você pode sofrer, você pode sentir tristeza, você pode sentir dor. Mas tem até uma passagem na Torá que é quando Sara faz a passagem dela e Abraão chora. E nessa passagem, a palavra que fala sobre sofrimento, sobre dor, ela está escrita em um tamanho menor. Então, todo o texto está escrito de forma normal e a palavra de dor está escrita num tamanho menor. Então, por quê? Porque vamos nos permitir sofrer, podemos nos permitir chorar, mas que seja um período curto. E vamos aproveitar esse vazio que é gerado, esse espaço que é gerado, e vamos meditar em deixar a luz entrar. Para que esse momento de transformação, esse momento de Da'at, né? Então, esse momento onde nós mergulhamos nesse buraco, seja um momento de transformação, um momento de transmutação. E quando a gente começa a ter essa forma de lidar com as situações, nós começamos pouco a pouco a sair daquela mente fragmentada, ou seja, aquela mente que vê todas as coisas separadas, sendo que, em última instância, somos todos um único recipiente, somos todos uma alma só. E quando nós falamos do paraíso, o que é o paraíso? Falando na árvore da vida, estamos falando da esfera de Binah.
A esfera de Binah, a esfera da inteligência, a esfera da compreensão. E o que é compreensão? Compreensão é quando nós conseguimos compreender e dissolver os opostos. Então, não é direita ou esquerda, mas unir direita e esquerda. Então, conseguimos dissolver os opostos, enxergar a realidade de uma forma ampla, completa e total, sem a visão do ego. E por mais que pareça difícil, então a gente vê relatos de violência, vê questões de guerras acontecendo, às vezes é difícil perceber. Mas, novamente, por que essas crises acontecem? Porque é uma crise de identidade mundial. E a luz, ela está cada vez mais tentando entrar no recipiente. Então, vai fazendo essa pressão, 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 pressão. E por conta dessa pressão, ao invés, estou falando assim, coletivamente, tá? Do coletivo, ao invés da maioria das pessoas conseguir pegar essa pressão e processar essa luz espiritual, acaba gerando um curto-circuito. E esse curto-circuito pode se manifestar de uma maneira violenta. De novo, por quê? Porque está afastado da sua identidade. Está com essa visão de mente fragmentada, que eu sou separado do outro. E também é bacana a gente começar a falar, né, de um termo, que eu acho que eu não mencionei ainda nessas aulas, é sobre a questão do tempo. Porque nós estamos, de acordo com o calendário cabalístico, na data que eu estou gravando esse vídeo, no ano 5.783. Então, ou seja, o que significa? Que há 5.783 anos, a consciência adâmica recai sobre a humanidade. E quem já viu alguns textos, né, fala-se muito que nós estamos chegando no final do sexto milênio, né? Então, fazendo uma outra leitura, o que isso nos ensina? O nosso tempo para fazer as nossas correções está acabando. Então, cada vez mais é importante nós trabalharmos em fazer essas nossas correções. Porque faltam 200 e poucos anos, 217 anos para dar, né, o ano 6.000. Né? O que vai acontecer nesse ano 6.000? De acordo com a sabedoria cabalística, a luz vai entrar. E até agora, todo esse processo é para que a luz entre de uma forma misericordiosa. Então, estamos num tempo de misericórdia. Estamos tendo todo o tempo para processar e fazer o nosso trabalho. Então, o Criador está nos dando esse tempo para fazer o nosso trabalho espiritual, para receber a luz sem gerar curto-circuito. Então, o que alguns sábios dizem que quando virar o sexto milênio, né, que então, daqui a 200 e poucos anos, a luz vai entrar. E qual vai ser a grande diferença? Ao invés de nós termos esse tempo de misericórdia, a gente vai ver um tempo de julgamento, mas não um julgamento no sentido ruim da palavra, não é aquela punição. Julgamento não é punição. O que é julgamento? Causa e efeito. O que é misericórdia? O tempo entre a causa e o efeito. Então, imagina que eu vou, hoje, eu faço, sei lá, eu dou um soco em alguém na rua, aleatório. Né? Vou dar outro exemplo, desculpa. Vamos supor que eu vou e roubo a moedinha do meu amigo. Tá? Eu vi o dinheiro lá, fui lá, peguei, isso gera vamos dizer assim, um pecado. Tá? Ou seja, gera uma mácula. Ou seja, algo que precisa ser corrigido. Então, vamos supor que nada aconteceu naquele momento, mas passa-se alguns anos, né, eu vou e sou roubado, eu vou e perco tudo.
Aquele efeito que aconteceu durante anos depois, a causa pode ter sido aquela moeda de R$ 1 que eu roubei do meu amigo. Então, os problemas da nossa vida são causa e efeito. O problema de saúde que aconteceu agora é um efeito. O problema financeiro é um efeito de alguma causa, ou nessa vida, ou em alguma vida anterior. E o tempo até essas coisas acontecerem é o tempo de misericórdia. Então, nesse exemplo, né, tipo, roubei a moeda de um amiguinho. Se eu me arrependo, eu faço a correção, ou seja, eu devolvo, eu me arrependo, faço práticas para realmente me limpar e corrigir aquela mácula que eu fiz, eu posso não sofrer aquela perda financeira no futuro. Então, isso é misericórdia. E o julgamento, e o que é um julgamento? É esse tempo de misericórdia diminuindo. Como a gente já tem visto muitas vezes. Eu ouvi um comentário de um monge budista que ele falava: nossa, antes a gente via problemas assim acontecerem entre vidas para serem resolvidos, para gerar essa causa e efeito, e agora está cada vez mais rápido. Então a gente já está vendo esse tempo encurtando. Então, por isso, cada vez mais, nós temos que começar a entrar nessa dimensão de Tikkun, a entrar nessa dimensão, de fato, que nos leva à nossa correção espiritual. Para que, quando acabar esse tempo, né, que a gente fala, então, que seria essa virada do sexto milênio, nós vamos estar sintonizados, sincronizados com essa consciência de misericórdia o tempo todo. E vamos conseguir atuar na dimensão da causa e não ficar sofrendo com os efeitos. Então, as coisas ruins acontecem na nossa vida porque estamos num jogo de causa e efeito. Todos os problemas que acontecem na nossa vida são efeitos de causas dos nossos atos, de nossas ações, de nossos pensamentos. Então, tudo que falamos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, isso pode se manifestar amanhã, daqui a alguns anos, mas tudo é causa e efeito. E quanto mais nós nos afastamos da consciência da luz, ou seja, quanto mais nós geramos aquela consciência de sempre querer receber para nós mesmos, esse afastamento da luz, nós sempre vamos estar presos nesse loop de efeito, 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 e não interagimos com essa consciência original. Então, quanto mais nós nos aproximamos da luz, quanto mais nós entramos nessa consciência do amor incondicional, que eu falei no começo da aula, mais nós vamos entrando nessa sintonia e trabalhando, fazendo esse nosso Tikkun. E fazendo esse Tikkun, essa correção.